Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre forças hidrostáticas em superfícies curvas. Esse é o último tópico do nosso curso de estática dos fluidos. Então vamos à nossa aula. A força de pressão resultante sobre uma superfície curva, ela pode ser calculada quando nós fazemos a separação das componentes horizontal e das componentes verticais. Vamos considerar essa superfície curva que temos aqui ao lado. As forças de pressão incrementais, sendo normais ao elemento de área local, variam em direção ao longo da superfície e, portanto, não podem ser adicionadas numericamente. Imagine essa superfície aqui. Para cada ponto dessa superfície, você vai ter uma componente da força vertical e horizontal. Cada ponto está a uma pressão diferente. Portanto, nós temos uma força resultante diferente que está variando para cada ponto. Nesses casos, nós podemos decompor e analisar a força horizontal devido à força-peso, a força vertical devido à coluna de líquido e a força horizontal devido à componente da pressão. Essa figura 2.8, ela está mostrando um diagrama de corpo livre da coluna de fluido contida na projeção vertical da superfície curva. Nesse caso aqui, nós temos o peso, tanto o peso W2 aqui, quanto esse peso W1. Se nós quisermos calcular qual que é a resultante de forças na vertical, podemos fazer um somatório de forças na vertical e falar que isso está em equilíbrio. Fazendo isso, temos que a força vertical será igual à força W2 ao peso W2 mais o peso desse fluido W1. E como vimos no item anterior, a força horizontal pode ser dada pela pressão no centro vezes a área. O componente horizontal da força decorrente da pressão sobre uma superfície curva é igual à força sobre a área plana formada pela projeção da superfície curva sobre um plano vertical normal ao componente. O que isso quer dizer? Quer dizer que podemos analisar essa superfície curva horizontal como sendo uma superfície plana olhando a vista frontal, como se você estivesse olhando a vista frontal. E dessa forma você pode calcular qual é a força horizontal nesse caso. E o somatório das forças verticais sobre o corpo mostra que a força vertical é dada pelo peso 1 mais o peso 2 mais o peso 3 aqui, que seria o peso da coluna de ar ou a pressão relativa à pressão atmosférica. Sobre uma superfície curva submersa, nós temos que a força horizontal é igual à força equivalente sobre o plano vertical, ou seja, a pressão no centro de pressão vezes a área, isso para a força horizontal, e a força vertical é igual ao peso líquido do fluido diretamente sobre a superfície curva, ou seja, o peso dessa coluna de fluido que nós temos aqui. Essa seria a nossa força vertical. Vamos resolver um exemplo, que vai ser o 2.6, e vocês vão entender na prática como que essas forças elas se correlacionam. No exemplo 2.6, nós temos uma comporta que tem a forma de um cilindro. Essa comporta está articulada nesse ponto A aqui e é vedada em B. E tem 3 metros de largura. Então, temos que o W dessa comporta é 3 metros. O fundo da comporta está 4,5 metros abaixo da superfície de água
Determine a força sobre o batente B se a comporta for feita de concreto. Temos aqui o material da comporta e também qual que é o raio da comporta, que é de 3 metros. Vamos para a resolução. Vou desenhar aqui o esquema do nosso problema. Aqui está a comporta, na parte embaixo. Temos aqui a nossa força de pressão atuando na base da nossa comporta. A força B, que é a força que a gente quer determinar. O peso da comporta, força vertical da coluna de fluido. E também a força horizontal. Aqui nós temos o raio da comporta. Essa distância até da força vertical vai ser a distância x, que eu vou chamar ela. E a distância do nível da água até a força horizontal, nós definimos que essa distância é chamada de y'. E a distância da base da comporta até a linha da água, eu vou chamar de d. Nós estamos resolvendo o exemplo 2.6 e o objetivo desse exemplo é encontrar a força FB, a força da base da comporta. Quais são as equações que nós iremos utilizar? A equação geral da hidrostática, dP sobre dH ρg. Eu vou adotar que o ρg é positivo para baixo. O ponto A é o ponto meu da articulação e o somatório de momentos na articulação é igual a zero. Vamos assumir que o fluido é estático e também vamos assumir que a pressão atmosférica está atuando em todos os pontos, tanto do lado externo da comporta quanto na superfície livre do fluido. Usando a definição de força vertical e força horizontal, para a força vertical, nós temos que... Vamos considerar que nós temos esse volume inteiro aqui, que seria o volume 1, e o volume da comporta, o volume 2. Então, o peso 1 menos o peso 2 vai dar a nossa força vertical. W1 vai ser ρgW dr, isso daí é igual a 1000 vezes 9,81, vezes o W é 3, o D 4,5 e o R igual a 3. Isso daí nos dá 397,3 kN. O peso 2 da coluna de fluido 2 é igual a ρgW, isso dá 1000 vezes 9,81 vezes 3 ao quadrado, faltou o π sobre 4 ali, mas o valor está correto, tá? A força vertical é W1 menos W2, e isso o resultado dá 189,27 kN. Calculando o ponto de aplicação da força, vai ser o nosso x, esse ponto que vai ser o nosso x, nós temos que o x vai ser dado por um balanço, uma média ponderada da distância. A primeira distância, o primeiro está em R sobre 2 e o segundo vai estar no centroide, no centro de gravidade do quarto de cilindro. O centro de gravidade de um quarto de cilindro é dado por 4/3 de R sobre π. Fazendo essa média ponderada com relação à força vertical, nós vamos obter 397,3 vezes 3 sobre 2 menos 208 vezes 4/3 de 3 sobre π. Isso dividido pela força vertical, que é 189,27. O x vai dar 1,749. Esse
é a nossa distância. Essa distância está em metros, faltou uma unidade ali. Para o cálculo da força horizontal, temos que a força horizontal é dada pela pressão do centro de gravidade vezes a área. E y' é igual a y do centroide mais ix sobre a vezes y do centroide. Portanto, podemos calcular a força horizontal como sendo o GH. O meu centro de gravidade vai ser o D, a coordenada do centro de gravidade vai ser o D, menos metade aqui do raio D menos R sobre 2, isso vai dar a área projetada, bem o centro da área projetada, vezes o W vezes o R. A força horizontal, ela nos dá o valor de 264,87 kN. E a localização do ponto de aplicação y', que vai ser o ponto do centro de pressão, temos que vai ser o y do centroide, que é D menos R sobre 2, mais WR ao cubo sobre 12, esse é o momento de inércia da área projetada, que multiplica 1 sobre WR D menos R sobre 2, o WR embaixo cancela com o WR de cima, e o que nós temos é 4,5 menos 3 meios mais 3 ao quadrado sobre 12, R ao quadrado sobre 12, vezes 4,5 menos 3,5, e temos o valor de y' igual a 3,25 metros. Agora vamos calcular o valor da força F1. A força F1 é devido à pressão na base da minha comporta. E essa força, nós vamos calcular ela justamente pelo valor de W1. Se vocês observarem a mesma expressão para W1, que dá 397,03 kN. Para o concreto curado da tabela A2 do Fox, nós obtemos que o SG é igual a 2,4. Então, o peso da comporta vai ser SG, que multiplica ρ da água, vezes G vezes W, vezes πr ao quadrado sobre 4. Isso nos dá o volume. W πr ao quadrado sobre 4 nos dá o volume da comporta. Resolvendo isso, nós obtemos que o peso da comporta é 499,3 kN. Agora, para obter a força FB, vamos fazer o somatório dos momentos em relação ao ponto A, que vai ao ponto da articulação. Força FB vezes o R mais F1 vezes R sobre 2 menos o W da comporta vezes a distância do centro de gravidade menos a força horizontal vezes X menos a força vertical vezes X menos a força horizontal, que multiplica Y' menos D menos R. Temos que FB vai ser igual a menos F1 sobre 2 mais 4 dividido por 3π vezes o peso da comporta, mais força vertical vezes o x sobre r, mais a força horizontal vezes y menos d menos r dividido por r. Substituindo os valores nessa expressão, vocês vão obter que a força FB é de 278,3 kN. Essa é a resposta do exercício do exemplo 2.6. Bem, continuando a nossa aula, para fechar o capítulo,
vamos falar um pouco sobre empuxo e estabilidade. Os mesmos princípios que nós utilizamos no cálculo das forças hidrostáticas, eles podem ser aplicados quando a gente tem, para calcular a força líquida, quando nós temos um corpo completamente submerso. Os casos que nós vimos até agora, sempre uma parte do corpo estava ou em contato com o meio ou livre para a atmosfera. Mas se nós tivermos um caso de um corpo completamente submerso, nós também podemos utilizar os mesmos princípios para calcular a força hidrostática sobre as suas superfícies. Os resultados disso são as duas leis do empuxo que foram descritas por Arquimedes. Isso é datado de 3 a.C. Arquimedes é o grande pai da hidrostática, do estudo da estática dos fluidos, e foi ele quem definiu essas duas leis do empuxo. A primeira diz que um corpo imerso em um fluido está sujeito a uma força de empuxo vertical igual ao peso do fluido que ele desloca. E um corpo flutuante desloca o seu próprio peso no fluido em que flutua. Vamos considerar então que nós temos um corpo imerso em um líquido estático. Nesse caso aqui, temos um corpo irregular. Essa é uma diferencial de volume do nosso corpo, uma diferencial de área. Então temos aqui uma diferencial do meu volume e uma diferencial da minha área. Se nós quisermos calcular qual que é a força vertical devido ao empuxo nesse corpo, já que a força horizontal, já que o corpo está em equilíbrio estático, então nesse caso a força horizontal ela acaba se anulando. E nós temos apenas o empuxo, que vai ser a força vertical, que vai estar em equilíbrio com o peso do nosso corpo. Para esse caso, a força vertical decorrente da pressão sobre o elemento, nós temos aqui uma diferencial de forças. Essa diferencial de forças é dada pela pressão atmosférica mais ρg vezes a altura H2, a carga de pressão H2, menos, que multiplica a variação de área. Então temos ρg vezes a área, força e pressão vezes a área, menos P0 mais ρg H1, seria dessa parte superior da minha diferencial de área, que multiplica a diferencial de área. Portanto, a pressão atmosférica ela atua dos dois lados da nossa equação, então ela vai embora. Temos que a diferencial de pressão em Z ela vai ser ρg H2 menos H1. Temos aqui H2 e aqui H1, ρg H2 menos H1, vezes a variação de área. Mas o que é H2 menos H1 vezes a minha diferencial de área? Isso nada mais é do que o volume desse cilindro aqui. Portanto, H2 menos H1 vezes a diferencial de área é igual a minha diferencial de volume. Integrando a diferencial de força, nós temos que a integral da diferencial de força vai ser igual à integral de ρg vezes o meu volume, ou a definida força de empuxo, que ela é dada por ρg vezes o volume do meu corpo. Portanto, nós temos que a força de empuxo, ρg vezes V, ela somente é válida quando nós temos um corpo completamente submerso. E essa força é equivalente ao meu volume deslocado. Um dado interessante da análise de empuxo é que nós podemos analisar a estabilidade de corpos flutuantes ou corpos submersos. Nesse caso, da letra A, nós temos uma condição que ela é estável. Por quê? Porque o centro de gravidade está atuando sobre a minha linha da água. Então, quando tem algum movimento dessa embarcação
aqui tem uma força restauradora que vai contrabalancear esse peso e vai restaurar o meu barco na mesma direção aqui da linha da água. Um problema de barcos muito grandes é que eles tendem a elevar o centro de gravidade para cima. Se o meu centro de gravidade sobe muito, a minha linha de atuação aqui da força de gravidade ela fica distante, mais distante do centro da embarcação. E quando eu tenho um conjugado aqui entre a força de empuxo e a força da gravidade, o que acaba acontecendo é que eu tenho uma condição instável. Esse barco, nessa condição aqui, ele pode tombar. É uma coisa bem lógica e simples de ser deduzida. Nessa figura 2.10, nós temos um passo a passo para determinar a estabilidade de um corpo flutuante. Primeiramente, nós temos um corpo que tem uma linha de simetria aqui, dado por um centro de massa e uma força de empuxo, dado por Fb. O corpo vai ser inclinado de um pequeno delta-θ aqui. Então, o que vai acontecer? Uma nova linha de água vai surgir, vai se estabelecer para esse corpo. Nós calculamos a nova linha da força B, que vai ser a força do centro de empuxo, e essa linha vai ser traçada aqui e vai definir esse valor M, que é o nosso chamado metacentro, que vai ser independente para ângulos pequenos. Quando a altura metacêntrica é positiva, nós temos um momento restaurador estável. Se M estiver abaixo de G, que é esse caso aqui, o corpo vai ser instável se virar, porque nós vamos ter um conjugado de forças aqui que vai tender a fazer o corpo girar. Portanto, a estabilidade de corpos flutuantes ela aumenta com o aumento do ponto metacêntrico M. No exemplo 2.7, nós vamos resolver um problema de empuxo e estabilidade. Nesse exemplo, um cilindro mostrado a seguir, ele vai ser suportado por um líquido incompressível de massa específica ρ e vai ser articulado ao longo de seu comprimento. O cilindro de massa m, comprimento L e raio R está imerso no líquido até uma profundidade h. Obtém uma expressão geral para a densidade relativa do cilindro em função da razão entre a profundidade no líquido e o raio do cilindro, α igual a h sobre r, necessária para manter o cilindro em equilíbrio para, esses são os valores de variação do ângulo α, varia de 0 até 1. Então aqui nós temos o nosso caso, nós temos um cilindro, ele está submerso a uma distância aqui h, ele tem a raio R, aqui é o ponto nosso e essa daqui é a nossa articulação. Vamos para a resolução do exemplo, então. Temos aqui o raio, tá? Esse pedacinho vai ser o nosso R menos H. Vamos supor que nós temos a força F sendo aplicada aqui devido às forças hidrostáticas para manter o cilindro flutuando. Temos uma componente força vertical e a força horizontal. Precisamos determinar qual que é o SG de α. Se a minha linha estiver nesse ponto aqui, o α é igual a 1. E se estiver aqui embaixo, o α é igual a 0. Quais são as equações que vamos utilizar? Serão as que a gente sempre está utilizando, né? dP sobre dH igual a ρg, equação geral da hidrostática.
equação para calcular a força vertical com base na pressão, na distribuição de pressão, e o somatório dos momentos com relação a A igual a zero, A que é a nossa articulação da comporta. Vamos assumir que estamos trabalhando com um equilíbrio estático e que o fluido é incompressível e a pressão atmosférica está atuando em todos os nossos elementos, tanto na superfície livre do fluido quanto no exterior do nosso cilindro. Integrando a equação da pressão, nós obtemos P igual a ρgh. Vamos considerar aqui que nós temos esse ângulo θ e a minha diferencial de forças vai ser dF cosseno de θ. O θ está variando entre o valor mínimo e um valor máximo. Então, dF é igual a P que multiplica ρgh vezes o meu WR. Vezes a área, que vai ficar a área diferencial, WR, vezes o dθ, que multiplica o cosseno de θ. A profundidade do cilindro submerso vai ser dado justamente pelo meu valor de H. É o quanto que está submerso o cilindro. Está submerso H. Mas nós temos que converter isso em função de θ. Então, como que nós faremos? Eu vou considerar que o ângulo θ meu, ele está variando da superfície livre até o centro e dos dois lados. Então ele varia de um valor mais do máximo. Para cada altura eu vou ter um valor máximo do ângulo θ que vai poder variar. E para cada descida tem um valor mínimo. Então esse é o meu ângulo θ. Podemos dizer que o H é igual ao R menos aquele pedacinho que vai ser R vezes cosseno de θ. Portanto, o H é igual a R que multiplica 1 menos cosseno de θ. Temos o nosso valor para H em função de θ. E vamos substituir isso na equação da diferencial das forças verticais. Nós ficamos com W, ρ, G, R ao quadrado, que multiplica 1 menos cosseno de θ vezes cosseno de θ dθ. A força vertical vai ser possível obter integrando de menos o valor máximo até mais o valor máximo, que vai dar toda a faixa de abertura da linha da água do nosso cilindro. Mas isso, como temos uma questão de simetria aqui, o que acontecer de um lado vai acontecer com o outro, então podemos fazer aqui integrar, ao invés de integrar de menos máximo até mais máximo, podemos integrar de zero até máximo e multiplicar esse valor por 2, que é o que nós fizemos aqui. Qual que é o cosseno do θ máximo? O cosseno do θ máximo vai ser R menos H dividido pelo valor de R. E o que é isso? Isso nada mais é do que 1 menos alfa. Como então temos cosseno de θ máximo igual a 1 menos alfa, temos que o θ máximo vai ser arco cosseno 1 menos alfa. Com isso, nós podemos resolver a integral de cima e determinar qual que é a força vertical que nós temos. Fazendo essa resolução, então, o que nós vamos integrar vai ser de 0 até arco cosseno de 1 menos alfa, 1 menos cosseno de θ, vezes cosseno de θ dθ. Integrando isso, eu não vou fazer o passo a passo porque vai ficar muito grande.
temos que o FV é igual a ρgWr ao quadrado. Isso daí que vai multiplicar 1 mais alfa, que multiplica a raiz de alfa, que multiplica 2 menos alfa, tudo isso dentro da raiz, menos arcosseno de 1 menos alfa. E o que nós temos também? Qual que é o peso do cilindro? Esse peso vai ser dado por a massa vezes o G. Então, nós vamos utilizar o SG do cilindro vezes o ρ vezes o πr ao quadrado, W vezes o G. Se nós fizermos um somatório de momentos em relação a A, nós obtemos igual a zero. Poderíamos também fazer um somatório de forças verticais aqui. Somatório na direção vertical. E vocês chegariam à mesma conclusão que WR menos FR vezes V, ou seja, o peso é igual à força vertical. Isso daí é o óbvio, né? Assim, ρgWr ao quadrado vai multiplicar 1 mais alfa vezes alfa, que multiplica 2 menos alfa, menos arcosseno de 1 menos alfa. Isso tem que ser igual ao meu peso SG ρ π r ao quadrado W vezes G. Resolvendo isso, nós temos que o SG é 1 sobre π, 1 mais alfa raiz de 2 menos alfa vezes alfa menos arcosseno de 1 menos alfa. E essa é a nossa resposta para a nossa gravidade. Eu quero só deixar um detalhe que no livro, na resolução que vocês têm aí, ele cria uma nova variável Hzinho, que eu não entendi para que serve aquela variável, já que o H representa a mesma coisa para a gente. Então, essa resolução eu considero mais coerente do que a resolução que está lá no solucionário. Então, nós terminamos o capítulo 2 de Estática dos Fluidos nesse momento. Eu sugiro a vocês fazerem a lista de exercícios que eu vou deixar lá no Google Class. E aqueles que tiverem dúvidas podem me procurar.